Bom, vamos começar. Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez agradecendo a presença aqui virtual de vocês nessa atividade de hoje. Agradecendo de modo especial a Karina, né, que se dispôs a vir conversar com a gente com esse assunto que a gente precisa aprender tanto, né? E antes de eu apresentá-la, eu gostaria de passar os recadinhos mais técnicos que eu passo em toda a atividade, mas caso a pessoa esteja participando pela primeira vez, é bom estar sabendo, né? Então, a questão de vocês deixarem os microfones fechados, né? A gente, em toda atividade acontece, às vezes a pessoa não reparar ou não vê, e aí o ruído acaba atrapalhando a fala da pessoa, a gente acaba não escutando. Então, eu pediria que vocês conferissem aí se na barra de comandos, onde tem a câmera, o microfone, ele está com um tracinho em cima, que aí ele fica mutado. Nós conseguimos daqui fazer isso, né? Mas como são mais de 100, 200 pessoas, então a gente demora até achar quem está com o microfone aberto. Então eu pediria para vocês se atentarem a isso. Aí, ao final, uns 20, 15 minutos finais antes de terminar, a gente abre para quem quiser abrir o microfone, a câmera e fazer alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, né, pendente depois da fala da Karina. Ou se não quiser, for um pouco mais tímido, quiser colocar no chat, a gente também vai fazer um apanhado das mensagens, das perguntas e vai fazê-las ao final da atividade da fala da Karina. A questão de problemas com som e vídeo, que também em toda atividade o pessoal fala. Então, o som a gente pede para ver no equipamento de vocês primeiro. Dá uma olhada se o volume está num volume que vocês possam estar ouvindo bem, se não é o equipamento, né, que precisa ser regulado aí. A questão do vídeo, que às vezes trava, a gente pede, o Adolfo sempre orienta, de sair da atividade e ingressar novamente, que às vezes calibra, esse é o termo que ele usa, né? E aí melhora a transmissão. Caso não melhore, que ocorre também da pessoa fazer isso e voltar e não melhorar, aí a gente, infelizmente, não tem o que fazer, porque às vezes é falha na transmissão, a velocidade da internet que não está muito boa, então, assim, aí não tem como. Para isso, a gente já tem gravado todas as atividades que ficam num link que já foi disponibilizado para as escolas. Então, perdeu ou saiu um momento, né, travou, depois é só recuperar lá no link que tem todas as atividades gravadas e aí consegue recuperar o que perdeu nesse momento. Outra instrução é a questão do formulário de presença, que o Adolfo, no finalzinho, vai colocar um link no chat para vocês preencherem rapidinho o formulário e atestar a presença na atividade. A partir dele que nós vamos fazer os certificados para vocês. E dessa vez, essas atividades aqui, nós vamos deixar um link para que o certificado fique disponível online para quem precisar, quando precisar e quantas vezes precisar. A Clélia não pôde estar presente, ela me avisou, ela tem algumas agendas que ela não vai conseguir participar aqui. Então, em nome dela, eu agradeço também a presença de todos vocês, agradeço de modo especial também em nome dela a Karina, viu, Karina? Obrigada. Mas, infelizmente, ela não conseguiu mesmo participar, pediu para falar em nome dela e desejar uma ótima atividade para a gente, né, que a gente tire o maior proveito possível dela. Eu queria avisar também que eu estou com um compromisso, então o horário previsto é 4h30. Geralmente, dependendo da demanda de perguntas, ele se prolonga um pouquinho mais. Então, eu já vou avisar antes para não cortar a atividade. O Reinaldo também está aí no suporte, tem a Cássia, né, o Adolfo. Então, se eu precisar me ausentar, eu já estou avisando que até 4h30 eu consigo ficar. Depois disso, eles, se precisarem, vão dando continuidade às perguntas, às coisas que tiverem aí no chat. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu vou apresentar a Karina para quem não conhece, né? Eu acho que muita gente já conhece. A Karina Maia é formada em Pedagogia e Psicopedagogia pela Unip, está cursando Análise de Comportamento pela UNEA, é presidente da Associação de Pais e Amigos Autistas Araraquara, Ampara, atua como palestrante e realiza capacitações sobre transtorno do espectro autista. Ela também depois vai se apresentar, não vou me prolongar muito para não atrasar e não perder a atividade. Tá bom? Então, agradeço, Karina, a fala é sua, que tenhamos uma ótima tarde de aprendizado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu quero agradecer, né, a todos por terem se inscrito nessa palestra de hoje, um assunto tão complexo, né, e tão interessante. A gente falar da importância, né, de esclarecer mais sobre o autismo é até irrelevante, por conta da demanda que vem crescendo desenfreadamente aí nos últimos tempos. Hoje estima-se aí uma prevalência de 1% da população ser autista, né? E nessa pandemia a gente teve muita dificuldade, né? Principalmente nós familiares,
com essa mudança de rotina brusca dessas crianças e tudo mais, agora que as coisas estão amenizando, a gente tem a expectativa, né, e o impacto que isso vai causar. Então, é muito importante que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre esse universo, principalmente vocês todos profissionais da educação, né, que convivem aí praticamente 20 horas na semana ou mais com essas crianças, né? Vamos iniciar então. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o autismo, só dando aqui os tópicos que a gente vai estar falando. Autismos, os sinais, as causas. A gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre comunicação também, para poder fazer um entendimento maior das áreas comprometidas dentro do espectro autista, as comorbidades no autismo, a prevalência e, enfim, os tratamentos. Tá? Eu vou iniciar a apresentação. Enquanto está carregando, a Gi do Léo, que está aqui, estava com a mão levantada. Eu não sei se ela quer falar alguma coisa ou foi sem querer que ela apertou o comando aí. Patrícia, eu gostaria de perguntar se a professora Karina se importa se a gente fique com a câmera fechada. Não, vocês fiquem à vontade. Eu ia adorar ver a carinha de vocês, mas pode ficar fechada, vocês podem ficar à vontade, viu? É que a minha internet funciona melhor. Eu ia falar isso. Fique à vontade, Gi. Fique à vontade. E às vezes fica muito difícil. Bom, Karina, só para você entender também, aqui como às vezes oscila, a gente até desliga, porque a transmissão dificulta quando ela tem que passar a imagem também. Então, dependendo de demorar para carregar essas coisas, às vezes é melhor a gente tirar da câmera mesmo. Mas aqui não carregou para mim, eu não sei. Tá agora acho que vai carregar. Acho que agora vai abrir. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar. Bom, a Patrícia já me apresentou. Como que eu volto aqui? A Patrícia já me apresentou, mas eu sou fundadora da Ampara. A gente desenvolve um trabalho na Ampara com as famílias de pessoas com autismo, né? Nosso foco principal é autismo. Já há praticamente 6 anos, a gente atua aqui em Araraquara e na região. No início, quando a gente estava conversando entre eu, a Patrícia e o Reinaldo também participa dos nossos encontros lá em Américo Brasilense. A gente tem um grupo de pais lá e isso vem crescendo muito durante os anos, né? A gente iniciou com um grupo de 60 mães, hoje nós somos 370. Né? Só para vocês entenderem um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve dentro da Ampara e o meu papel lá. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o transtorno do espectro autista, o que é, né, o transtorno do espectro autista. Na verdade, hoje, nós caracterizamos o autismo como os autismos. Né? Dificilmente a gente fala como autismo único, porque o autismo, além de ser um assunto muito complexo, ele tem uma variabilidade muito grande, né, uma diversidade muito grande, uma heterogeneidade. Então, nós vamos falar aí durante todo esse período e vocês vão entender as especificidades, né, desse transtorno tão diverso. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele afeta 2 áreas importantes do desenvolvimento do indivíduo, né? Eles têm caracterizado por déficits persistentes na comunicação social, interação social, e padrões restrito e repetitivo de comportamento, interesses e atividades. A gente vai estar especificando cada um deles aqui mais para frente. Então, é importante ressaltar que o transtorno do espectro autista ele é uma condição permanente, é para toda a vida.
a pessoa nasce autista, ela não se torna autista com o tempo. A gente vai estar falando de alguns mitos mais para frente também, do que as pessoas veiculam, né, muito. Já se falou que a criança ela se torna autista com o tempo, e isso não é verdade. É uma condição permanente e a pessoa nasce. O TEA também ele não é degenerativo. A criança, né, o indivíduo que nasce com autismo, ele não vai ter um autismo degenerativo. Obviamente que com as intervenções, com os tratamentos que são disponíveis hoje, há uma melhora significante, né, muito grande, né, do desenvolvimento dessas pessoas aí com os tratamentos direcionados corretamente. Então, o que é o espectro, né? Uma amplitude, é algo muito extenso, muito vasto. Existe uma heterogeneidade nesse quadro, né? Um quadro neuropsiquiátrico complexo, com apresentações variadas e pluralidade no perfil de habilidades e dificuldades. Quando a gente fala de espectro, quando a gente fala de espectro de cores, por exemplo, né? A gente pensa isso de uma forma quantitativa. Né? A gente tem que verificar o espectro do autismo de uma forma qualitativa. O que é isso, na verdade, né? A gente tem que entender que dentro de cada nível existe um espectro variado, existe uma forma de verificar essa diferença dos autismos dentro de cada nível, né? E para entender um pouquinho melhor essa variedade do espectro. Então, hoje o autismo ele é classificado em nível 1, 2 e 3. O nível 1 a gente chama como autismo leve. O autismo leve, dentro do leve, existem as suas especificidades, que são muitas. Não quer dizer que uma criança é nível 1, que todos nível 1, né, todas as crianças nível 1 são iguais. O que hoje a gente encontra muito como falha nas identificações de casos, né? Eu coloquei essa observação porque como existe uma variedade muito grande de características, né, e um déficit muito grande também na formação profissional desses profissionais que fazem as avaliações, eles se confundem. Então, nós temos, por exemplo, crianças com várias dificuldades, mas que elas falam, né, elas conseguem se comunicar, não é um fator muito grave dentro do nível desse autista especificamente, e muitas vezes ele não é considerado autista, como também tem outros casos que são considerados autistas e não, na verdade, essa criança ela não é autista. Né? Então, esse déficit na formação profissional, ele provoca falhas muito grandes aí na identificação de casos. A gente vai estar falando depois um pouco das características, né, dos sinais mais relevantes para a identificação do transtorno do espectro autista. Vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas, basicamente, o espectro é uma amplitude, né? Então, existe uma heterogeneidade muito grande desse quadro. Nenhum autista é igual ao outro, né? Em relação à comunicação social, que é uma das áreas que a gente relatou lá no começo, que interfere, né, muito no desenvolvimento da pessoa com autismo, né? Então, o que é uma comunicação hoje? Para a gente ter uma comunicação, a gente precisa ter uma troca de mensagens entre duas ou mais pessoas, né? Isso, para nós, que temos um desenvolvimento típico, né, nós somos pessoas consideradas neurotípicas, para nós existe uma facilidade maior do entendimento do que é a comunicação, né? Então, nós usamos hoje a linguagem falada para poder, né, nos comunicar com as pessoas. Nós temos os sinais, nós temos várias outras formas de linguagem. Então, o que isso envolve, né? Envolve emissão, que é a motivação, elaboração e transmissão do que você quer passar, a recepção disso, que é aquela pessoa que está te ouvindo, como ela recebe, decodifica, interpreta o que você diz, e os diferentes códigos de linguagem, né, que pode ser utilizado através de figuras, através de linguagens de sinais, enfim, outras maneiras, né, a linguagem não verbal, né, a comunicação não verbal.
E a comunicação social, que vai muito além da fala, né? Que existe a interação, a reciprocidade, o ajuste no comportamento para se adequar a contextos sociais diversos, como você se comunica com aquela pessoa, a situação do ambiente, como você vai se colocar, como você vai colocar as palavras também para poder manter esse diálogo de forma concisa. E aí existem as formas de linguagem, né? A linguagem verbal e a não verbal. Então, na linguagem verbal, a gente usa a linguagem, o uso de palavras, né? Oral e escrita, receptiva e expressiva. Para a gente manter uma comunicação, nós precisamos ser bons receptores ou expressores, né? A gente poder expressar isso. Habilidade de comunicação, tema, turnos, filtros. Então a gente fala, a gente espera o outro se comunicar, a gente filtra o que tá falando, a gente entende, traduz. Enfim, a gente tem uma percepção desse contexto, né? A linguagem não verbal, através de símbolos não verbais que expressam ideias, conceitos, sentimentos, ações. Então, as expressões faciais, né, que nós usamos quando nós estamos tristes, aborrecidos, incomodados durante um diálogo. E ainda a linguagem receptiva e expressiva. O que interfere na condição do autismo dentro dessa situação da comunicação? Tudo isso que nós falamos agora de comunicação, nós temos. Por que interfere tanto no autismo essa característica, né, da comunicação? Existem estudos, né, que mostram que esse transtorno neurobiológico, que a gente fala, né, que o que é o transtorno neurobiológico? Existem alguns déficits aí dentro da parte neurológica do autista que dificulta muito essa condição da comunicação. Então, muitas vezes, eles têm o atraso de fala, ou dificuldade com a produção da fala. Muitos falam, mas muitos também falam de forma desconexa, disfuncional, né? Não tem, às vezes, um sentido lógico para aquele diálogo. Dificuldade com aspectos estruturais, que é fonológico, semântico, sintático. Então, muitas vezes, aquilo não faz muito sentido. A fala fora do contexto, falas inapropriadas em locais inapropriados, né? No meio de uma conversa entre outras duas pessoas, ele chega falando de algum assunto que se trata de hiperfocos dele, que não tem nada a ver com o diálogo no momento, né? Que revela, inclusive, falta de entendimento da situação em si, ou desconsideração do impacto social daquilo, chega, falando, né? O que pensa, não tem um filtro e tudo mais. O entendimento literal, eles têm muito isso, né? Então não adianta você falar para ele, nossa menino, você tá com a cabeça cheia de minhoca, né? Fica colocando minhoca na cabeça, vai chover canivete. Então são metáforas que para o entendimento deles isso não faz nenhum sentido. Eu tive um problema, né, com uma das crianças que chegou na Ampara e muito lindo, muito gostoso de ver, e eu brinquei com ele, falei, nossa, você tá um gato. Ele olhou muito bravo para mim, ficou muito irritado, desencadeou uma crise porque eu falei que ele estava um gato. E ele olhou para mim depois e falou assim, não me chama mais de animal. Então, são situações, né, que nesse quesito comunicação a gente tem que tomar muito cuidado e tentar entender a especificidade de cada um dentro desse quesito para poder se comunicar. E muitas vezes existe também a lentidão do processamento, né? Eles não conseguem assimilar uma frase muito extensa, um texto muito longo. Enunciado de exercício é algo assim muito complicado para as crianças com autismo, aqueles enunciados muito extensos. O interessante é sempre adaptar de forma curta e objetiva para que eles possam entender melhor. A falta de sincronia entre linguagem verbal e não verbal, isso é muito comum. A não observância de turnos ou temas, né? Então eu não consigo esperar o outro falar, e muitos são muito ansiosos, né? Quando eles realmente falam e expressar o que está se passando naquele momento da forma deles, mas
interrompe, não sabe a minha vez, a sua vez, a falta de filtro social e reciprocidade. Isso afeta muito as relações de cooperação e conduta social. Aí a segunda característica são padrões restritos e repetitivos. Né? Então, a gente fala muito sobre as estereotipias motoras e vocais, posturas, maneirismos e tiques. Isso é muito comum, na maioria, né, dos casos de transtorno de espectro autista, onde uma das consequências, né, de se manter esse comportamento é realmente a dificuldade de comunicação, que gera muitas vezes uma ansiedade muito grande, e eles acabam tendo esses maneirismos, esses stims, né, que a gente fala, que são movimentos com as mãos, o balançar, né, às vezes fica pegando no cabelo, enrolando o cabelo, mordendo a gola da camisa, a insistência nas mesmas coisas, em apego a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal e sequências fixas, né? Isso quer dizer que o autismo, às vezes, eles têm um hiperfoco muito forte em algum tema, algum objeto, alguma rotina. Por exemplo, né, às vezes no prato, a mãe vai preparar o prato do almoço e as coisas têm que estar no seu devido lugar. Então, é muito rígido isso do autista. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade e foco. Né? Por exemplo, né, eu coloco aqui o forte apego a alguma coisa ou a preocupação com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos, né? Então, muitas vezes eles têm um foco, por exemplo, em dinossauros. Eu só quero falar sobre dinossauro, não pode tirar o meu dinossauro lá do quarto, e, enfim, né, um forte apego, às vezes, a algum tipo de objeto, que pode ser um objeto com alguma funcionalidade para ele ou não. Eu tenho crianças com interesse fixo em frascos de shampoo, por exemplo. Uma outra característica dentro dessa condição, deixa eu voltar aqui que meu dedinho é rápido. É a hipossensibilidade e a hipersensibilidade sensorial, né? Que a gente fala do transtorno do processamento sensorial. São hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns nos aspectos sensoriais do ambiente. Então, muitas crianças têm muita dificuldade com barulho, com locais com muita movimentação de pessoas, com luz muito forte, paredes muito coloridas, muitas informações na parede. Sala de aula geralmente tem muita coisa, né, colada na parede. Tem algumas crianças que se incomodam bastante, mas não sabe identificar esse incômodo para o professor ou para alguém, e muitas vezes isso desencadeia alguns comportamentos mais inadequados. Alteração do processamento sensorial a estímulos que sejam com intensidade muito maior, né? Que é a sensação de aversão, como a gente estava falando agora, e a gente chama de sensory avoiders, que, por exemplo, uma questão sensorial muito comum que todo mundo fala é que o autista não gosta de abraço. Não é que ele não gosta de abraço, às vezes aquilo para ele incomoda, né? E ele acaba tendo uma fuga em relação a isso, mas não é porque ele não quer ser abraçado, é que aquilo às vezes chega numa sensação, como alguns relatam, que dói. Ele fala, tem uma sensação para mim muito pesada de dor, então eu não gosto, não quero. É a mesma questão do barulho. Ou muito melhor que o esperado, né? Menor do que o esperado, que é o comportamento de busca sensorial, né? Que a gente chama de sensory seekers, que é alunos, por exemplo, que lambem a carteira, buscam essa sensação, porque não consegue ter controle sobre isso. Então, às vezes, morde muito o lápis, chega a comer uma caneta, ter atitudes, né? Fazer
estímulos sensoriais muito incomuns. Né? Tem criança que lambe a parede, né? Vê uma parede com textura, coloca na boca, né? Passa a boca na parede. Isso também é muito comum. A visão, audição, tato, paladar e olfato. Às vezes isso traz uma informação do ambiente externo muito forte para o autista, principalmente a questão do olfato. Né? A gente tem crianças com uma sensibilidade também olfativa bem grande. Tem mães que relatam que não pode cozinhar feijão em casa, que a criança entra em crise e muitas vezes tem ânsia de vômito. A questão do paladar, né? Essa parte da hipersensibilidade, da hiporreatividade, né? Da hipossensibilidade, tem crianças que não conseguem comer alimentos muito duros, né? Crocantes, e outras têm mais preferência para esse tipo de alimentos. Outras, na condição dos alimentos pastosos, só comem alimentos moles, né? Tem aversão a alimentos duros. Tem também a questão da seletividade alimentar no quesito cor de alimento. Então, a criança tem a preferência, aquele interesse restrito por alimentos brancos ou alimentos amarelos e tudo mais. Propriocepção e vestibular, né? Traz a informação do lado de dentro, são as sensações que nós temos interiores. Então, fome, sede, dor, um mal-estar, uma enxaqueca, e a criança ela não sabe exteriorizar isso, né? Colocar para fora o que ela está sentindo e muitas vezes desencadeia comportamentos inadequados. Dos aspectos físicos e dinâmicos do nosso corpo em relação ao espaço, né? Essencial para postura, equilíbrio e funções motoras, que isso também é um fator bastante complicado, né? Muitas crianças não mantêm o equilíbrio, têm uma dificuldade motora, né? E postural também bastante acentuado. Então, falando um pouquinho mais das estereotipias, né? Essas são as mais comuns. O olhar lateralizado, que é quando você está olhando para frente, de repente ele faz esse movimento para estar olhando para algum objeto ou algum ângulo em si. Andar na ponta dos pés é muito comum. A ecolalia, que são repetições de sons, né? Isso pode ser uma ecolalia, né, naquele momento, ou pode ser uma ecolalia tardia. Eu ouvi uma frase, eu ouvi eu assisti um desenho animado e ele passa o dia todo repetindo, até muitas horas depois, aquela fala que ele ouviu. Ou fazendo sons quando a criança realmente não vocaliza. Vai arrumar a cozinha. Pulos e gritos sem motivos aparentes. Pulos e gritos sem motivos aparentes. Batidas nas próprias orelhas é uma sensação também muito comum. Flappings, né, que eu comentei, que são agitar as mãos, olhar para as mãos, para os dedos, olhar contra a luz. Ambulação de um lado para o outro, aparentemente sem nenhum sentido e nenhum propósito. Aquela criança que não consegue ficar sentada na sala de aula, que anda para lá e para cá. Isso também é considerado uma estereotipia. Ficar observando suas próprias mãos, como eu disse. Observar um objeto fora do ângulo normal do mesmo. Aproximar a caneta, olhar a caneta de longe, voltar a aproximar a caneta, por exemplo. Movimento pendular do corpo para frente e para trás, que é o balançar, né? Isso tudo, além de ser muito comum, é também uma forma de regulação, muitas vezes, das sensações que essa criança, né, ou essa pessoa, ela tem naquele momento. Tem autistas adultos que têm ecolalia ou alguma estereotipia vocal, que faz muito barulho com a boca, né, que quando ele tem condição de se controlar no ambiente social, ele consegue, mas eles relatam que isso é um esforço subhumano para eles, né, porque muitas vezes daquele ambiente tem muita informação e ele está descontrolado realmente, e o balançar muitas vezes para ele é uma forma de
né, regular aquela sensação que ele está tendo naquele momento. Então, dentro da especificação do transtorno do espectro autista, né, no CID-11, ele vem caracterizado por déficits persistentes na capacidade de iniciar e manter interações sociais recíprocas e comunicação social, como a gente falou agora, e por uma gama de padrões de comportamento ou interesses restritos, repetitivos e inflexíveis. O início do transtorno deve ocorrer durante o período de desenvolvimento, tipicamente no início da infância, quando é mais evidente. Mas os sintomas podem não se manifestar até mais tarde, quando demandas sociais excederem as habilidades limitadas. O que é isso, na verdade, né? Por que não se manifesta logo no início? Porque tem casos mais leves, de mais complexibilidade aí, para que a pessoa consiga definir que aquele indivíduo é autista. Então, nós temos alguns diagnósticos tardios também. Muitas vezes ocorre aí quando a criança começa o ensino fundamental, né, que ela tem mais dificuldade social, muda-se a rotina dessa criança também, né, e muitas vezes ele tem uma fala num contexto não tão apropriado, e aí começa a se perceber esse isolamento, muitas vezes desse aluno e tudo mais. Déficits são severos o suficiente para causar prejuízo nas áreas pessoal, familiar, social, educacional e ocupacional, ou outras áreas importantes do funcionamento, e são geralmente uma característica que abrange o funcionamento observável em todos os ambientes. Né? A pessoa ela não é autista num ambiente só na escola, ou só em casa, ou só socialmente. Ele tem o mesmo comportamento, muitas vezes, em diversas situações. Né? Então, tem gente que fala assim para mim, nossa, em casa meu filho fala horrores, se comunica bem, brinca, interage com os primos e tudo mais, mas na escola ele é quieto. Né? Não quer dizer que ele é autista. Né? Isso chega muito para a gente. Embora possa variar de acordo com o contexto social e educacional. Tá bom? Então, o autismo, o transtorno de espectro autista, ele não possui uma característica física. Vocês viram até agora que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é comportamental. Ele não tem uma característica física que identifica que a pessoa é autista ou não. Então, existem alguns casos, como, por exemplo, a síndrome de Down, onde o autismo ele é secundário. Existe uma proporção dentro dos indivíduos com Down que manifestam, sim, comportamentos dentro do espectro autista, mas o diagnóstico primário é a síndrome de Down. Né? E outras síndromes também, como, por exemplo, a síndrome de Williams, a síndrome de Rett, a síndrome do X frágil, são síndromes que trazem a possibilidade característica do TEA. O autismo, ele não tem um padrão também, né? Não faz diferença de classe social, de cor, raça, enfim. Não existe, por exemplo, negros, não tem negros autistas, só os brancos são autistas. Não existe essa possibilidade. Todos, né, podem nascer com autismo. Então, ele não tem uma característica física. Muito se pergunta se o transtorno do espectro autista é uma doença, tá? Eu trago aqui uma fala do Dr. Salomão Schwartzman, que é um neurologista famoso e muito conceituado, é referência para a gente aí na área do autismo. Ele diz essa frase e eu achei muito importante trazer para que vocês, muito propício assim para o debate sobre isso, né? Ainda se confunde muito autismo com doença mental. São completamente diferentes. Autismo é um problema causado por um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele atinge o cérebro em maturação. E há também alguns profissionais médicos que relatam o seguinte, que como
ele tem CID, está no manual de doenças, né, do DSM-5, de doenças mentais, ele é considerado doença. Então, até onde isso pode ser verdade ou não, né? Então, até onde você considera o autismo doença ou não? Né? Depois a gente vai estar falando também sobre as comorbidades e eu prefiro, né, entender que o transtorno do espectro autista é um transtorno neurobiológico, ele não se enquadra como doença. Então, tá aí a fala do Dr. Salomão, né, e a gente fica aí a dúvida se é ou não é doença. A legislação, né, de 2012 também, a Lei 12.764, ela também dá o direito das pessoas com autismo os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Então, o autista, ele entra como pessoa com deficiência a partir do momento que se instituiu a Lei 12.764, que vem garantir direitos como, por exemplo, o atendimento preferencial, dentre outros diversos, né? Que não é o foco para a gente estar falando sobre isso aqui, mas dentre todos os outros direitos que as pessoas com deficiência têm, o autista também, para o autista também é garantido, e a escola regular. Então, o autismo em crianças, né? O que ele traz, né? Como características, né? Déficits na reciprocidade socioemocional. A criança geralmente não inicia interação social e compartilha emoções. Ela tem a imitação reduzida ou ausente, que é primordial para o aprendizado de qualquer criança. A gente aprende por imitação. Atenção compartilhada prejudicada, que é o apontar, compartilhar o interesse, trazer um brinquedo para a mãe, compartilhar daquela brincadeira com outra criança ou com outra pessoa. Falta de jogo social e imaginação compartilhados. Dificilmente você vê uma criança autista brincando de faz de conta. Eles têm muita dificuldade de entendimento, isso não faz sentido para eles. Insistência em brincar seguindo regras muito fixas. Pode haver desejo de estabelecer amizade sem nenhuma ideia completa ou realista do que isso significa para eles. E pode ocorrer agressão, autolesão e comportamentos disruptivos e desafiadores. Em vários contextos, em vários sentidos isso, né? Eu fico muito incomodada quando alguém pergunta para mim se meu filho ele é agressivo. Na verdade, nenhum autista, ele é agressivo porque ele quer ser agressivo, porque ele quer te machucar ou porque ele quer te, né, ferir de alguma forma. Essa dificuldade de comunicação é tão grande muitas vezes, principalmente para os não verbais, que não tem nenhuma condição de comunicação, que não existe nenhuma outra alternativa que foi ensinada para ele poder se comunicar com os pais ou com qualquer outra pessoa, que a única forma de comunicação muitas vezes é a agressão. Eu tenho um caso muito recente de um menino de 15 anos, que isso foi reforçado pelos pais por muitos anos, muitos anos, e hoje ele acha que ele batendo na mãe, puxando o cabelo das pessoas, ele tem o que ele quer. Porque quando ele faz isso, as pessoas ficam tão desesperadas em querer entender o que esse menino quer, que vai oferecendo as coisas até acertar. Então ele descobriu que isso faz com que ele tenha o que ele quer. Então, a forma de comunicação hoje, com 15 anos, é puxar o cabelo. Pega o cabelo de quem estiver por perto, começa e tem que subir alguém em cima dele porque ele já está muito forte e tirar ele de cima dessa pessoa até entender o que realmente está acontecendo, né? Isso é uma falha muito grande de como foi treinado essa criança desde o início, né? Se foi dado subsídios para que ele aprendesse de uma forma alternativa, talvez ele não tivesse esse comportamento hoje, né? Autolesão, muitos ao invés de atacar alguém ou de agredir uma pessoa ou machucar alguém, eles se machucam, né? Então se mordem, muitas vezes isso é muito comum, a gente vê autistas com calos, né, grandes no braço, calos extensos até
no braço, ou às vezes no dedo, na mão, come a unha até sangrar. Então, isso é uma autolesão, muitas vezes desencadeado, né, por algum sentimento que ele não sabe expressar, ou por algo que esteja incomodando, um sentimento que ele também não sabe manifestar de outra forma, ou porque ele não sabe se comunicar, né, não fala. Comportamentos disruptivos e desafiadores muitas vezes podem ser apresentados por essas questões também, né? Os sintomas são frequentes, mais acentuados na primeira infância e nos primeiros anos da vida escolar, que é onde eu comentei agora com vocês que geralmente aparece e os pais encaminham para diagnóstico, com ganhos no desenvolvimento, sendo frequentes no fim da infância, pelo menos em certas áreas. Né? A gente costuma dizer que, como nós, eles também amadurecem. Muitos melhoram com o tempo e muito por questões de maturidade mesmo, né? Eu vejo muitos pais relatarem assim, nossa, eu achei que ele não fosse aprender tal coisa e agora com 8 anos ele está aprendendo. E às vezes são coisas que lá com 5 anos, né, 4, 5 anos era para eles estarem aprendendo. Mas será que ali ele estava maduro o suficiente para aprender essa atividade ou esse tipo de coisa, né, ou qualquer outra coisa? Muitas vezes não. Então, muitas vezes ali também ele não tinha os pré-requisitos básicos para aprender, como por exemplo, né, o apontar, que a gente falou ali, que muitas vezes eles não têm, a imitação, né, que é um pré-requisito básico para que a criança possa aprender. A gente aprende por imitação. Né? Ninguém ensinou muitas coisas para nós. Se a gente começar a lembrar, a gente observava os nossos pais para poder aprender e eles não têm realmente isso. Então, né, é onde às vezes aparece um pouquinho mais. Como que é o transtorno do espectro autista em adultos, né? Eles têm muitas dificuldades de processamento e respostas a pistas sociais complexas. A linguagem corporal geralmente é estranha, mais retido, rígido ou exagerada nas interações, né? Eu tenho autistas que são totalmente expansivos, chegam falando alto, abraçam e não entendem aquele contexto que às vezes é um lugar que não pode falar alto e muitas vezes falam. Né, tá vendo como existem dois extremos, existem várias características, existem vários comportamentos? Relutar para entender qual comportamento adequado para se ter naquele ambiente. Então, às vezes tem autista que você chega e fala assim, olha, quando você chegar na casa de tal pessoa, você tem que falar oi, perguntar se está tudo bem, né? E muitas vezes ele não faz isso e ele não entende por que ele tem que fazer isso se ele não quer fazer. Considerado apropriado em uma situação e não em outra. Muitos adultos sem deficiência intelectual ou linguística aprendem a suprimir comportamentos repetitivos em públicos, que é quando eu falei da estereotipia, que muitos deles que já compreendem um pouco mais essa condição social, eles conseguem suprimir o comportamento para, né, não balançar em público, não gritar em público, porque tem alguns com estereotipias vocais. Interesses especiais podem constituir fonte de prazer e motivação, que é o hiperfoco, como a gente falou, né, que propicia muitas vezes vias importantes de educação e emprego para esse autista, né, que nós temos autistas que muitas vezes gostam muito de computador, de computação, conseguem chegar à faculdade, teve sempre um hiperfoco nisso, são, assim, experts no assunto, e conseguem, muitas vezes, um emprego muito bom na área. Podem continuar socialmente ingênuos e vulneráveis, independente do nível, com dificuldades para organizar as demandas práticas sem ajudas. Eu tenho autistas com altas habilidades que não sabem abotoar a camisa, não sabem fazer um laço no sapato, não entendem essas coisas práticas da atividade de vida diária, como que eu posso fazer, né? Não consegue realmente fazer sem ajuda. Então vamos às causas, né? Todo mundo pergunta assim: nossa, mas tem crescido tanto, né, o autismo no mundo? Quais são as causas, né, possíveis?
né, de autismo. É uma epidemia de autismo? Não. A gente tem algumas respostas em relação a isso, que é, inclusive, a disseminação da informação, né? As pessoas estão muito mais informadas, os profissionais estão buscando conhecimento com muito mais interesse, e a gente costuma dizer que quando o guarda-chuva é maior, cabe mais gente dentro. Então, conforme vai se ampliando esse conhecimento e as pessoas vão se capacitando para isso, fica muito mais fácil e compreensível, né, para que o médico possa, ou o profissional da área, ter o diagnóstico. Na educação, é muito comum, principalmente quem trabalha na educação infantil, ter essa visão, né? Se você sabe como uma criança se desenvolve tipicamente, principalmente quando você tem filhos, sobrinhos, netos, você com certeza vai ter um olhar diferenciado para uma criança que você está notando que ela não tem um desenvolvimento típico. Não necessariamente aquela criança precisa ser autista, ela é autista. Ela pode ter outras comorbidades, ou ela pode ter outras dificuldades, ou pode existir um contexto social aí, familiar, muito complicado, que essa criança tem um comportamento muito parecido com autismo, pode ser um problema auditivo, muitas vezes. Mas eu chamo aquela criança, ela não olha para mim, pode ser que ela seja autista. Não. O autismo é um conjunto de coisas, né? Mas são condições que você, como pessoa que não precisa ser profissional da área, você tem um olhar mais atento, principalmente quando você tem esse tipo de informação. Você consegue ter um olhar mais atento a isso. Então, acredita-se, né, que o autismo ele seja causado por uma combinação de coisas, né, de fatores. A genética é um fator mais incidente, combinado com condições ambientais, algumas doenças na gravidez, como, por exemplo, diabetes gestacional, já foi falado a respeito disso. Eu assisti recentemente o Dr. Salomão falando sobre isso e eu fiquei bastante impressionada com isso. Lógico que diabetes gestacional e outras coisas não são fatores únicos aí, mas é uma possibilidade, foi levantada essa possibilidade. A obesidade na gestação, pessoas que engordam mais aí de 18, 20 quilos na gestação têm um risco seríssimo, né, de autismo. Aí todo mundo fala assim, mas eu engordei 30 quilos na gestação, meu filho não é autista, porque não é um fator único, né? Existe uma probabilidade genética associada a isso que colabora em muito, né? Os agentes químicos também, né, os venenos aí, agrotóxicos, poluição e tudo mais. Alguns sinais precoces, né? Antes do primeiro ano de vida, algumas crianças já apresentam indícios típicos do autismo, né? Como, por exemplo, comportamento passivo, aquela criança que não quer colo, que quer ficar quietinha, que dorme bastante, aquele bebê bonzinho que só dorme. Resistência para se acalmar, que tem aquela criança também que é irritadiça, que chora muito, 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 que não há o que acalma. A mãe pega no colo, essa criança acaba ficando muito mais agitada e muito mais desconfortável. Ausência de resposta ao próprio nome, né? Você chama, a criança não olha. Dificuldade em imitar gestos. Demora ou ausência dos sons vocais comuns aos bebês, que é o balbucio. Falta de interação com a mãe durante a amamentação. Tem mãe que relata que a criança não olhava para ela durante a amamentação, mamava pouco ou não pegou a amamentação, tinha uma resistência grande a pegar o peito e alguns atrasos de desenvolvimento. Então, as causas, né, resumindo, genéticas e ambientais, que tem, né, várias possibilidades. E aí existem outros fatores possíveis, né, que lá nesse slide anterior não relata, como, por exemplo, a prematuridade. Tem crianças que nascem com prematuridade extrema e acabam tendo outras... Oi? Acabam tendo outras comorbidades durante o desenvolvimento.
Alguém tá com o microfone, o computador. O microfone tá aberto, eu tô dando me eco. ouvindo. Então, tá dando eco da sua voz. Eu vou procurar aqui, mas vamos dar uma olhada, gente, para fechar aí. Os venenos, né, como eu falei lá, infecções durante a gravidez também, durante a gestação, uso de antibióticos, uso do ácido valproico, todo mundo fala muito, que eu não coloquei aqui, que são aquelas pessoas que têm crises convulsivas, às vezes precisa fazer uso do ácido valproico na gestação, também é uma possibilidade. O sobrepeso, a diabetes e a idade avançada dos pais, tanto da mãe quanto do pai ou dos dois. É uma possibilidade das causas também. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa da Tismo. Eles tiram a polpa do dente de leite de crianças com autismo para desenvolverem neurônios, né, ou minicérebros, como eles falam. E eles tiveram aqui, olha, um efeito inflamatório muito grande do cérebro, desse neurônio, né, do autismo em relação à criança que não tem autismo, né, o astrócito normal. Então, aqui, olha, o neurônio normal cultivado com astrócito normal, ele tem as suas ramificações, né, e um neurônio normal cultivado com o astrócito de um autista. Tá vendo? Ele é pobre em ramificações. Então, ele não faz as correlações, como a gente estava falando lá na relação social, por exemplo, né? Ele não consegue, né, fazer algumas correlações. Neurônio do autista cultivado com astrócito normal, olha como já melhora. Então, as pesquisas estão caminhando, né, já acharam algumas anormalidades neuronais aí em relação à criança típica e o autismo, estão trabalhando intensivamente nessas pesquisas. E aqui o neurônio de autista cultivado com astrócito de autista. Tá vendo a diferença? Vocês conseguem ver essas combinações? Então, olha, os astrócitos inflamados obtidos a partir de células de dente de criança com autismo prejudicaram o desenvolvimento dos neurônios, que apresentaram menos ramificações e eram menos ativos. Então, os pesquisadores aí eles verificaram uma inflamação que já havia sido citada em algumas pesquisas anteriores, mas que até então não tinha sido relacionada com os astrócitos. Eles finalmente confirmaram que os astrócitos autistas tinham uma produção elevada de proteína interleucina 6, comprometendo as atividades do sistema nervoso. Existe um estudo com uma medicação para que melhore essa condição, mas que não é cura. Infelizmente, a gente não tem cura para o autismo, uma vez que ele é iniciado quando o cérebro está em maturação, né? Pode ser que essa medicação chegue, mas para alguns genes, alguns autistas que possuem problemas na maturação de alguns genes específicos, né, na concepção. Como era definido o autismo, né, antigamente, né? Então, eles falavam muito que o autismo era um problema emocional resultante das influências parentais patológicas, né? Chamavam a gente de mãe geladeira. E naquele tempo eles falavam que a criança nascia autista por falta de afetividade, né? Principalmente da mãe. E mudou o estudo de autismo infantil para autismo infantil precoce. Depois começaram várias pesquisas, né, e começaram a notar que não tinha essa evidência, até porque naquela época já nasciam gêmeos bivitelinos, né, da mesma mãe, onde um era autista, o outro não, então não tinha como se evidenciar que isso era realmente possível, né, ser por conta da falta de efetividade da mãe ou dos pais. Então, publicou-se o livro Autismo, que criticava essa teoria, a teoria psicogênica, relativa a uma doença de origem mental e não orgânica, que era, né, essa relação da mãe aí, geladeira, e evidenciava, enfim, uma origem orgânica, tratando-se, então, de um problema neurobiológico, né, ou seja, a mãe já não tinha culpa disso, graças a Deus.
Um outro estudioso, que é o Michael Rutter, ele propôs 4 definições, né? Que o atraso e desvio mental não só como função de retardo mental, problemas de comunicação também não por função de retardo mental, e comportamentos incomuns não e movimentos estereotipados ou repetitivos também não por isso, tá? Em várias situações ele começou a notar que existia uma variabilidade grande aí de comportamentos e que não necessariamente a criança tinha um retardo mental, um atraso, um DI, que provocava esse déficit, né? E que tinha início antes dos 30 meses de idade. Então, o autismo passou aí em 79, a gente estava falando lá de 1943, olha quanto tempo de estudo. O autismo passou a ser definido como uma síndrome comportamental de um quadro orgânico, né? Ou seja, a criança, ela nasce autista. E um estudo com 35 mil crianças afirmou características antes tidas como típicas do autismo e foi desenvolvido o conceito de transtorno do espectro do autismo. O autismo foi reconhecido no DSM-2 em 1980, passou-se a catalogar o autismo e desde então, né, ele vem sendo diagnosticado aí. Ele era colocado como TID, né, com transtornos invasivos do desenvolvimento. Hoje já não se usa mais isso. Ele contempla o autismo em si, o TID, e todas as outras síndromes, como eu tinha falado antes, a de Rett, os transtornos desintegrativos da infância, síndrome de Asperger, ela foi toda colocada como transtorno do espectro autista. Hoje, a nomenclatura utilizada para autismo é uma só, tá? Não tem diferenciação. É autista e ponto, né? Ai, não, eu sou Asperger. Ai, eu tenho síndrome de Rett. Né? Síndrome de Rett é a síndrome em si, mas ele se enquadra dentro do transtorno do espectro autista. A gente tinha falado sobre a questão dos mitos, né? Eu falei que eu ia estar comentando sobre isso, já que a gente está falando de como foi feito os estudos em relação até chegar ao transtorno do espectro autista. Muito se dizia que a vacina, né, ela causava autismo. A gente sabe que não. Se a criança ela nasceu autista, se é um transtorno neurobiológico, é do neurodesenvolvimento, é do cérebro em maturação, não tem como a vacina desencadear autismo na criança depois de 1 ano de idade. Muito se faz essa relação porque é quando você começa a ter a percepção de que a fala não vem. E é muito relativo a 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que é quando a criança começa a falar muito mais, né, palavras. E aí foi quando foi administrada a vacina, quando administramos a vacina tríplice viral. Então, teve uma polêmica aí, uma campanha anti-vacina que trouxe até o nosso querido sarampo de volta, né, por terem disseminado que as vacinas causam autismo. Retirar glúten e caseína não melhora autismo. Lógico que se você tiver uma alergia alimentar, um desconforto a glúten, um problema com caseína, uma alergia, você vai melhorar os sintomas de qualquer pessoa, sendo autista ou não. Cogitaram o uso do ácido fólico na gestação, pelo amor de Deus, o ácido fólico ele é necessário para a formação do tubo neural do bebê, ele tem que ser ingerido sim durante a gestação, ele não causa autismo. Os metais pesados, né, tem pessoas que fazem a quelação física da criança, injeta substâncias para que esses metais pesados sejam eliminados do organismo, que melhora, que isso a criança ela tem uma descarga desses metais pesados e ela melhora a condição de autismo. Isso é mito, gente. Lógico que a gente ingere muitos metais. A panela de alumínio, por exemplo, é uma causa muito alta, por exemplo, do Alzheimer, né? Se estudam sobre, falam muito sobre isso os estudos, né? Que o alumínio ele provoca, ele pode colaborar para que isso aconteça, mas não necessariamente ele, né, nesse caso aí, os metais pesados causam autismo. Mercúrio, alumínio e outros metais. Os venenos organofosforados, peptídeos intestinais de ação fúngica. E aí tá, né, os nossos mitos, que são aqui o pãozinho aqui que identifica o glúten, as vacinas,
Vitaminas não curam autismo, gente. A gente tem aí protocolos como o protocolo de Coimbra, que fala muito sobre a administração da vitamina D. Tudo em excesso faz mal. Tem pais administrando dose altíssima de vitamina D em crianças, né? Não necessariamente cura autismo, nada cura autismo. A aplicação de ozonioterapia. Ozonioterapia, ela tem comprovação científica para algumas coisas, mas não para cura de autismo. Existem profissionais que administram ozonioterapia de forma retal em crianças, né? Eu tive um caso recente da mãe ter falado assim, nossa, depois que eu comecei a fazer a aplicação de ozônio, o meu filho melhorou muito, muito, muito o intestino. Ele agora ele não tem mais bruxismo, o bruxismo dele melhorou, né? Então, a gente fazendo uma relação de que o ozônio ele é aplicado via retal, obviamente, para qualquer pessoa vai melhorar, né, a estimulação aí do esfíncter, e essa criança vai ter uma liberação melhor das fezes, enfim, né? Mas a promessa é da eliminação das bactérias intestinais e que a criança, com isso, ela vai ser menos irritativa, ela vai começar a falar. Então, são promessas que a gente não sabe, não tem fundo, nenhum embasamento científico, nenhuma evidência, e você pode colocar muitas vezes a criança em risco. Então, é mito. Tá aí a fonte. Então, quais são os sinais, né, que a gente nota? Lembrando que o diagnóstico é feito, né, do autismo não por uma única característica, né? Ele precisa ter de 2, 3, 4 características para poder se fechar um diagnóstico aí de autismo. Então, alguns sinais que podem existir em algumas crianças e não existir em outras, tá? Então, não faz contato com a mãe durante a amamentação, eu falei. Não se aninha no colo da mãe confortavelmente, isso quando bebê. Não balbucia, tem uma ausência de fala sem causas, né? Muitas vezes se faz exames nessa criança para saber se ela ouve, e ela realmente ouve bem, né? Tem pais que relatam assim, nossa, meu filho não fala. Ah, mas ele ouve bem? O médico pergunta. Ah, sim, eu acredito que sim, porque a gente coloca o DVD da galinha pintadinha, ele vem correndo de onde ele está, então ele ouve. Ao chegar, pessoas conhecidas não demonstram interesse ou reação. Não olha quando chamado por volta de 1 ano, para qualquer coisa. Sente-se incomodado quando tocado ou quando é pego no colo. Brinca de forma atípica. Coloquei aqui como exemplo o carrinho, que é muito comum. Os pais relatarem que vira o carrinho de ponta cabeça e roda a rodinha do carrinho, fica girando, 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 não brinca de empurrar o carrinho. Não aponta, não faz tchau, não bate palmas. Tem choro ou riso excessivo e sem motivo. Não interage com outras crianças. Pouco ou nenhum contato visual. Tem crianças que têm um contato visual magnífico, mas a maioria dos autistas, eles não possuem contato visual extenso, né? Tem alguns que você chama, dá aquela olhadinha, já olha de lado, não conversa com você olhando nos olhos. Possui seletividade alimentar na maioria das vezes. A hipo e a hipersensibilidade a sons, luzes, barulho, música, lugares com muitas pessoas, a roupas e texturas, muitas vezes também sapatos, interesse excessivo a objeto que gira ou objetos incomuns, né? Coloquei aqui o frasco de shampoo como objeto incomum, que é o apego, mas e o interesse excessivo. Mas muitas vezes tem alguns objetos que giram, como por exemplo, a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, ventiladores de teto, né? Ele tem uma fissura por brinquedos giratórios, né? Eu tive uma criança que ficava girando o tempo todo um brinquedo que não era de girar, mas aquela sensação do girar era o tempo inteiro. Brincava, inclusive, sem nenhuma função com aquele brinquedo. E não brincam de faz de conta. Então, para que o diagnóstico seja realmente suspeito ou fechado, a criança tem que apresentar várias características dentro dessas características. Alguns sim,
outros não. Não é igual para todos, não seguem um padrão. Eu trouxe aqui sobre o desenvolvimento da linguagem, que é algo muito comum, né, na criança quando ela está no espectro autista, da falta, né, de linguagem em si, em idade que provavelmente a criança já deveria estar falando, por exemplo, 20 palavras, que é aos 18 meses. Né? Então, às vezes, a criança aos 18 meses não fala nem mamãe nem papai, nem pede água, não fala oi, né? Enfim. Esse quadro é para uma criança com desenvolvimento típico, né? Que todos nós aqui conhecemos como deve ser o desenvolvimento dessa criança em relação à linguagem. Então, por exemplo, aos 2 anos ela consegue dizer frases curtas com 2 palavras já. Muitas vezes a criança com 2 anos, quando ela é autista, ela não tem essa habilidade, principalmente quando ela tem um atraso de fala significativo. Aos 4 anos, a criança já inventa histórias, compreende regras de jogos simples, e aos 4 anos, muitas vezes, a criança autista nem fala, né? O que a gente ouve muito, os pais relatarem, olha, eu fui ao pediatra, o pediatra pediu para aguardar, meu filho está com 4 anos, ele já está indo para a escola, ele é a única criança que não fala na escola. Será que ele tem alguma coisa? Será que ele é autista? Então, precisa-se realmente correr e levar essa criança para um diagnóstico, porque não é comum uma criança de 4 anos não falar nenhuma palavra, se ela realmente não tem nenhum outro problema. As alterações sensoriais como sinais de alerta, né? Então, quando esses sinais não se apresentam daquela forma e é muito mais exacerbado nas questões sensoriais, apresentam poucos, né, das formas que a gente citou há pouco, os tipos de alterações sensoriais que podem servir como sinais de alerta no autismo são o toque, o cheiro, né, que é a parte olfativa, aí o processamento olfativo, o processamento visual, que são estímulos visuais intensos, o processamento auditivo, barulho, processamento vestibular, que é o equilíbrio espaço e altura. Crianças, muitas vezes, ela não consegue estar em locais altos. Sala de aula alta, a criança não chega nem perto da janela, né? Ela tem medo, ela entra em pânico, ela tem crises com isso. Processamento multissensoriais, né? Multissensorial, que são brinquedos e brincadeiras. E o processamento sensorial oral, aquela criança que coloca tudo na boca, que a gente falou, que lambe tudo, coloca brinquedo quase inteiro dentro da boca, morde muitas coisas. Tem pais hoje comprando um colar com borrachinhas, que é para a criança até não estragar os dentes, porque tem uns que roem tudo que vê pela frente e o dente fica totalmente prejudicado. Então, sobre o diagnóstico ele é clínico, quem faz diagnóstico de autismo é um médico, lógico que ele tem múltiplas fontes de apoio também para que isso seja realizado. Então, o médico, muitas vezes, na dúvida, ele encaminha para um neuropsicólogo, para o psicólogo, para fono, para uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação sucinta e, em conjunto, eles fecham esse diagnóstico. Tem pais que relatam assim, mas eu fui ao médico, ele já fechou o diagnóstico, não me deu nenhum exame. Tem casos muito evidentes, né? Que se a criança não apresenta nenhuma outra comorbidade, o pai não relatou que essa criança tem crises convulsivas ou que ele tem outro tipo de suspeita, não há motivo para que ele dê algum exame para essa criança, né? Eletroencefalograma, muitas vezes os pais querem fazer ressonância magnética, vários exames, e a criança, às vezes, ela não apresenta nenhuma outra condição que isso possa ter, que o médico precise solicitar. Então, como que é feito esse diagnóstico? É uma anamnese com os pais, né, história do cuidador, e quando possível, o próprio autista fazer um autorrelato. Só pode ser laudado e diagnosticado por um médico, neurologista pediátrico ou psiquiatra infantil, mas hoje até o pediatra ele pode sim, se ele tiver condições de diagnóstico, ele pode diagnosticar e usar as ferramentas apropriadas, né, para isso, juntamente com uma avaliação de equipe multidisciplinar. Eles podem solicitar exames, como eu disse, em caso de desconfiar de alguma outra condição, né? Principalmente em síndromes genéticas associadas ao autismo. Né? Eu passei por
por essa bateria de exames aí para detectar alguma síndrome genética no meu filho por conta de alguns dismorfismos que eu não via, mas que o geneticista, com o olhar profissional dele, achou apropriado fazer. Então, o prejuízo pode ser relativamente sutil em áreas individuais, mas perceptível na integração insatisfatória entre o contato visual, gesto, postura corporal, prosódia. São pontos que os médicos eles fixam bastante para poder fechar um diagnóstico. Mesmo com inteligência média ou alta, todo autista apresenta um perfil irregular de capacidades. Déficits motores estão frequentemente presentes também, incluindo marcha atípica, falta de coordenação e outros sinais motores. Não é porque a criança tem uma inteligência média, ele é autista leve, que ele não apresenta esse perfil irregular de capacidades também. Ele pode ser muito bom em algumas questões e em outras com muita dificuldade. Eu vou pular essa parte do DSM, que é onde a gente falou já dos níveis de autismo, tá? Eu trouxe isso aqui falando da síndrome de Asperger, porque em toda palestra que eu dou, todo mundo pergunta, apesar da síndrome de Asperger estar enquadrada no nível 1 de autismo, né? E aí gera, principalmente assim, quem, né, está enquadrado como síndrome de Asperger, eles gostam muito de que continue, né, essa nomenclatura, que se use ainda essa nomenclatura. Então, ele é uma condição neurológica do espectro autista, ele apresenta um coeficiente intelectual geralmente normal ou acima do normal e pode variar de pessoa para pessoa e variar também de intensidade e gravidade. Então, sinais mais comuns, né? Eles têm alguns problemas com habilidades sociais também, que é o que eu disse antes ali, que independente da condição intelectual dele, ele tem outros déficits, né? Comportamentos excêntricos ou repetitivos, práticas e rituais incomuns, problemas de coordenação, e alguns são habilidosos ou talentosos em seus temas de interesse. Pode ser que ele seja muito bom em matemática, em física, em química e péssimo em outras áreas, né? Mas todo mundo tem as suas preferências, né? Mas o autista, né, de alto funcionamento, que a gente diz, né, que tem essas habilidades mais adequadas, eles têm um hiperfoco maior e eles se aprofundam mesmo naquele assunto, né? Então, alguns são habilidosos e talentosos em seu tema de interesse. Hoje, o autismo ele é classificado de uma forma que direciona muito melhor para os tratamentos, né? Que hoje os CIDs, eles são, já se utiliza, né? Tem alguns médicos que já utilizam o CID-11, que ele usa como parâmetro a linguagem funcional, se a criança tem deficiência intelectual ou não. Então, dentro desse parâmetro, consegue se direcionar melhor esse indivíduo para o tratamento, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só. A criança, ela tem um prejuízo grande, uma ausência de linguagem funcional, mas ela não tem deficiência intelectual, né? Então, qual o foco do tratamento dessa criança? Provavelmente fonoaudiologia, né? Então, essa criança ela vai ter um foco específico maior e mais intensivo para um tratamento de fono devido ao déficit maior que a ausência de fala. Então, fica mais específico aí. Tem uma lei, né, que é a Lei 13.438, que ela foi sancionada em 2017, que ela modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que crianças com 1 ano e meio, né, na faixa etária de 18 meses, façam um acompanhamento através de protocolo, instrumento de detecção de risco de desenvolvimento psíquico na rede pública através do SUS. Esse acompanhamento ele se dá em consulta pediátrica. Então, é uma forma de se detectar o autismo precocemente. A incidência hoje do autismo ele é grande, né? Tá aí 1 para cada 59, tá especificado 1 para cada 59, 1 para cada 54, alguns passam essa informação. É um dado americano, um dado do CDC,
E no Brasil nós não temos isso, mas estima-se, né, que nós temos 2 milhões de autistas no Brasil. Então, pode ser que a gente aí tenha um vizinho autista e não sabe, né? A pessoa que você cruza aí no seu trabalho pode ser autista e você também não sabe. É mais incidente em meninos do que em meninas, por isso a cor azul, né? Então aqui nós temos de 4 para 1, a cada 4 meninos, uma menina nasce autista. Tem uma... Todo mundo pergunta muito o porquê, né, dessa incidência maior em meninos do que em meninas, né? Tem um estudo que fala, né, admite-se que a quantidade hormonal masculina, né, que o bebê recebe no útero, determina como esse cérebro vai reagir, né? Então, no futuro, em relação a determinadas doenças, né, que é a teoria androgênica que a gente fala, a teoria androgênica do autismo, na verdade, essa pesquisa. E nessa teoria, quando se relaciona com meninas, também cabe a quantidade de hormônios que determina, de certa forma, essa condição. Então, não só o autismo, né, também é mais incidente em homens, como, por exemplo, a deficiência intelectual, ela é mais incidente em homens, a paralisia cerebral, várias síndromes, dislexia, disgrafia, gagueira, dentre outras, é muito mais incidente em meninos do que em meninas, né? O que sobrou para nós, né? Pasme, mas a gente ficou com a parte do transtorno de ansiedade, da depressão, do Alzheimer, né? Isso é mais incidente em nós mulheres do que nos homens, né? Então, tem aí uma resposta quando as pessoas falam sobre a incidência maior em meninos no autismo do que em meninas. Então, fala-se da teoria androgênica do autismo. 45% a 60% possuem deficiência intelectual, DI. Não necessariamente quem tem DI tem autismo, tem mais isso também. Não há um único marcador biológico. De 70% a 95% possui alterações sensoriais, aquelas que a gente comentou. 20% a 30% não são verbais. E 20% a 25% tem retrocesso de linguagem. Tem aqueles casos que a mãe fala assim, mas meu filho falava até 1 ano e meio, mais ou menos, parou de falar, né? É esse retrocesso de linguagem. De 3% a 19% pode ter irmãos que não são gêmeos, autista, nascer outros irmãos. Em gêmeos idênticos, de 50% a 95% é a prevalência, e de 10% a 30% em gêmeos não idênticos. As comorbidades, né, que são aquelas condições associadas, né, a outras condições, né, eles podem apresentar sim, isso não significa que faz parte do diagnóstico de autismo, e isso pode também ser diagnosticado depois, não precisa ser diagnosticado juntamente com o autismo, isso pode se manifestar às vezes até na vida adulta, tá? Como, por exemplo, né, o transtorno de ansiedade, alguns problemas motores aparecem com o tempo, depressão, transtorno bipolar, distúrbios alimentares, tem criança que comia tudo até uma certa idade e de repente parou de comer, o transtorno positivo desafiador, o transtorno obsessivo compulsivo, distúrbio de sono. Se vocês olharem aí nesse gráfico, 80% dos autistas possuem distúrbio do sono, tem uma dificuldade muito grande para dormir. A maioria deles faz uso, às vezes, de indutor do sono, porque não dorme. Realmente, eu tenho casos aí de crianças 24 horas acordada, né? E a mãe, só o pó mesmo, porque acaba não tendo vida. É ruim para a criança e é ruim para a família, né? 70% tem problemas motores, 44% tem TDAH, associado à falta de atenção ou não, déficit de atenção ou não, 30% epilepsia e a deficiência intelectual em 45%. A intervenção precoce ela é importante porque, né, gente? A gente identificando isso precocemente, aí existe um questionamento assim, o que é intervenção precoce? É quando ele é muito bebezinho ainda, você começa a intervir ali, ou o mais rápido possível que você puder dentro do diagnóstico mesmo que tardio. Os dois, né? Sempre importante, mesmo quando a criança não tem um diagnóstico fechado, essa intervenção acontecer.
Então, por exemplo, eu tenho um filho com 1 ano e meio, ele não está falando, mas a médica não quer, o médico, fechar o diagnóstico de autismo. Manda para fono, né? O pediatra encaminha essa criança para um fonoaudiólogo, né? Se não tem nenhum outro motivo que essa criança não fale, uma surdez, aí um transtorno do processamento auditivo ou qualquer outra coisa, vai para fono, né? Então, a intervenção precoce ele é muito, muito importante. O desafio do diagnóstico tardio, né? Por que a gente não pode ficar esperando muito? Na maioria das vezes, os pais e profissionais, eles demoram para detectar os sintomas do autismo e se confundem com outras disfunções, né? Por exemplo, a criança é tímida, o pai também era tímido, então eu nem fui atrás disso para ver, porque ele é igualzinho o pai. Muitas vezes o pai também é autista e, né, ninguém sabe, não teve esse diagnóstico. E o diagnóstico tardio é o principal obstáculo para o desenvolvimento de pessoas com autismo. O porquê isso, né? O que ele provoca? Né? Quando você intervém ou não intervém, esses déficits comportamentais eles aumentam, né? Então, e melhoram bastante com a intervenção. E os excessos comportamentais eles têm que diminuir com a intervenção. Então, você tendo um diagnóstico tardio, isso não é possível, tá? Que na verdade é você melhorar os déficits comportamentais, você melhora o que ele não adquiriu, ele vai passar a ter ganhos aí com uma intervenção, e ele vai ter uma diminuição dos excessos comportamentais, às vezes de comportamentos disruptivos, que advém às vezes da fala, da dificuldade de fala. Então, você fazendo essa intervenção, proporcionando que essa criança tenha um atendimento aí o mais breve possível, você pode amenizar e muito, e melhorar e muito a qualidade de vida do autista. Quais são os tratamentos e terapias adequados, né? A gente já vai estar finalizando aí. É uma equipe multidisciplinar. Ninguém faz nada sozinho, né? Muitas vezes, assim, a criança ela não precisa de todo o atendimento multidisciplinar, mas é sempre muito importante que ela tenha um atendimento, seja lá qual for, tá? Aqui a gente não vai falar de um atendimento específico, do método específico, de nada disso, porque eu sou muito realista em dizer para vocês que cada criança é única, que cada criança tem a sua especificidade e ela precisa de um planejamento individual para a terapia, né? Isso vale para a educação, isso vale para a parte terapêutica clínica, né? E como, né, todos nós somos diferentes, eles também têm condições diferentes para serem trabalhadas. Então, aqui, olha, ele precisa muitas vezes de fonoterapia ocupacional, psicologia, que varia aí todos os métodos existentes hoje em dia, né? Pedagogia e psicopedagogia, atividade física adaptada é maravilhosa para o autista, isso melhora muito a condição do autista, apesar dele ter muitas vezes aversão à educação física, fazer um trabalho em grupo, mas é importantíssimo isso para várias coisas, né? Inclusive para trabalhar a interação social desse aluno. Fisioterapia, muitas vezes, né, quando a criança tem algum problema, principalmente os que andam na ponta dos pés, ele começa a ter um encurtamento do tendão, então isso é importante. Tratamento de fisioterapia. Como trabalha essa terapia em si? É só você pegar seu filho ou seu aluno e encaminhar para um atendimento clínico? Não. Isso é um conjunto, uma tríade importantíssima para o desenvolvimento desse autista. O que é essa tríade, né? É a equipe multidisciplinar, o trabalho realizado com o professor e os auxiliares, a coordenação, os alunos da escola e a família. Né? Se fala muito hoje em terapia intensiva, que essa criança precisa de 40, sei lá, 100 horas de terapia. Não. Essa criança, ela precisa dessa tríade. Independente da quantidade de horas que essa criança está em terapia, existe um conjunto que trabalha em sincronia para que melhore as condições dessa família. Não adianta nada eu levar meu filho para uma terapia clínica, chegar em casa e não saber o que fazer com ele. Né? Eu preciso saber trabalhar com meu filho também, eu preciso saber forçá-lo a me pedir uma água, a ensiná-lo a apontar,
Eu preciso ter esse trabalho também. E esse trabalho em conjunto com a escola. Hoje, alguns centros aí terapêuticos, algumas clínicas e tudo mais, elas vão até a escola, os professores procuram, né? Eu fico muito feliz quando o professor procura a gente também para poder saber como trabalhar com aquela criança, né? Se capacita para isso, faz uma interação junto com a equipe multidisciplinar para saber o que fazer. Quando tem uma dificuldade, entra em contato com o terapeuta. Isso é muito importante para a criança. E lógico que colabora e facilita muito o trabalho do professor e do terapeuta também, e consequentemente da família. Eu não sei se dá para passar aqui, Patrícia ou Reinaldo, esse videozinho rapidinho, que é onde mostra mais ou menos como o autista vê o mundo, né? Como essa carga sensorial, esses comportamentos são desencadeados em coisas muito, né, que para a gente passa muito desapercebida durante o dia. Dá para passar? Tem como passar? Oi, professora. Posso passar? Então, Consigo, Adolfo, ou não? eu acho que agora o som não vai sair. Vamos tentar. Tenta um pouquinho para a gente ver. Porque precisaria ter adicionado o som antes. Aqui para mim ele aparece. Aqui para mim não está aparecendo. Já tá tocando? Não, vou colocar de novo, ó. Eu vou voltar. Mato ele. Eu mato você agora. Conseguiu ouvir? Não. Então, para ele tocar, agora a senhora teria que compartilhar então a janela dele, mas adicionando. Não tem problema. Não tem problema para a gente passar. Não tem problema. Ok. Eu acho que mesmo sem som dá para ter uma percepção assim de como é essa visão dele. Não vai ter os sons, os barulhos, mas eu acho que dá para Mas visualizar. parece que infelizmente a imagem também está congelada. Então é por isso. Eu acho que para as outras pessoas também vai passar. Mas tudo bem, a gente pula essa parte. Ok. Eu tenho aqui uma sugestão de leitura para vocês. Essa cartilha da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela está disponível no site da revista Autismo, ela é gratuita, ela fala muito sobre os direitos das pessoas com autismo. Se alguém quiser acessar, né, tá disponível aí no site da revista Autismo. Uma outra sugestão de leitura muito legal, principalmente para quem trabalha, né, com as crianças, esse livro Meu Amigo Faz I, que fala sobre ecolalia, né? Para que o amiguinho da sala entenda porque a criança autista faz os barulhinhos, né? É muito bacana esse livro é da Andrea Werner, também está disponível aí no site da Lagarta Virapupa, que é o blog da Andrea. Essa cartilha, ela é da BPMC, que é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Ela é direcionada a pais, professores e profissionais, uma cartilha interessantíssima, muito boa, tem um conteúdo bacana, de fácil entendimento, e o download dela é feito também pelo site da BPMC. Hoje temos aqui o ensino de habilidades básicas, mas já tem a atividade de vida diária, do grupo SEI, de Belo Horizonte. Eu tive o prazer de fazer esse curso, gostei muito, que foi o de habilidades básicas para pessoa com autismo. Ele explica sobre as intervenções. O SEI, ele trabalha com supervisão terapêutica de pais e cuidadores, ele capacita pais e cuidadores para diminuir os custos das terapias, né, de horas intensivas, muitas vezes, aí, para que os pais sejam aplicadores. E é muito bacana, o livro é muito bacana, e eles têm também no YouTube um canal que ensina como desenvolver habilidades básicas. Para criança que não senta, por exemplo, está aqui trabalhando com reforçadores. Para quem tiver curiosidade e querer saber quer saber como eles trabalham, é muito legal. Já que a gente não conseguiu ver aquele vídeo,
eu tenho essa sugestão da Carles Café, que é o mundo do ponto de vista de uma garota com TEA, é ela mesma no vídeo, ela produz com o pai, e eles estão num café, e ela relata todas as sensações que ela tem, né, dentro desse ambiente. E é isso. Eu quero deixar aqui o nosso site da Ampara, que também tem conteúdos lá, nós temos algumas matérias, temos perguntas e respostas, caso alguém tenha alguma dúvida. Nós estamos também no Facebook e no Instagram. Depois eu volto, deixo na tela para vocês copiarem lá. Então aqui, esse é meu pequeno, Arthur. Eu fiz uma homenagem para ele, coloquei ele na foto. Eu incomodo porque sou diferente, eles me incomodam porque são todos iguais. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que se interessaram pela palestra. Aí fica o meu contato, né? Esse contato meu é particular, pode chamar quando precisar, se tiver alguma dúvida. E o meu e-mail. Se precisarem de algum material, eu disponibilizo também. Oi, Karina, tem uma perguntinha aqui, e depois, se outras pessoas quiserem levantar a mão para perguntar também, eu vou ler a pergunta que já foi feita lá no comecinho. Tá. Que foi da Daniela Martinez de Moura Martins. Gostaria de saber sobre a eficácia ou não de alguma medicação para acalmar as crises que acontecem. Sim, eu não citei muito sobre medicação, mas elas existem. O tratamento para criança com autismo ou para pessoa com autismo em si, ela funciona muito bem associado a tratamento medicamentoso. Existem algumas medicações prescritas pelo neurologista ou pelo médico que a criança passa, que amenizam, sim, vários sintomas, inclusive comportamentais. Tem algumas medicações voltadas para foco, para a criança ficar mais tranquila, conseguir ficar na sala de aula e focar, né? Principalmente aquelas crianças que têm TDAH associado ao autismo. Lembrando que as medicações não são para tratar o autismo, e sim para os comportamentos associados a ele. Então, existem medicações para disfunção do sono, aí para os distúrbios do sono. É muito usada a melatonina, né? A melatonina é muito usada hoje em dia, que é um indutor do sono, é um hormônio que nós produzimos. Tem alguns estudos dizendo que os autistas, eles produzem menos melatonina, por isso que eles dormem muito pouco. E outras medicações aí, como risperidona, aripiprazol, até muitas vezes a ritalina também para algumas crianças. Mas é para, né, reforçando isso, não é para autismo, é para alguns sintomas que o autismo pode desencadear, algumas comorbidades aí. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, é só levantar a mão, mas tem que ser rapidinho, porque já estamos... Gi, seu microfone está fechado. Então, pode abrir a câmera e o microfone e fazer a pergunta. Pode abrir o microfone, Gi. Eu acho que aqui tem alguém, Reinaldo, com uma mãozinha. Então, estou tentando ver aqui. Deixa eu ver. A Cássia Canato. Cássia, pode abrir o microfone e falar. Eu já abri o microfone, a câmera que está demorando muito. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu estou te ouvindo. Karina, eu queria que você falasse sobre a questão da procura, né? Que eu vejo assim muitos profissionais terem dúvidas quando os pais falam. Eu procurei neurologista, eu procurei psiquiatra. Então, assim, né, sempre fica uma dúvida em qual profissional procurar. Queria ouvir a sua opinião sobre isso, até para que os profissionais da educação ficassem mais tranquilos quando uma mãe resolve procurar ou um ou outro ou os dois. Ok.
O ideal seria procurar um neurologista, né? A gente sempre orienta um neuropediatra, até para que ele descarte outras possibilidades, né? Existem outros casos, Cássia, em que a criança ela já passou pelo neuropediatra, já se fechou o diagnóstico de autismo, e aí ela tem muitos problemas comportamentais, né? E aí a gente direciona para a psiquiatria infantil realmente. O que há uma resistência absurda das famílias em procurar o psiquiatra, que a gente até entende, né? Porque já começa a achar que é outra coisa, e não. Que quem vai medicar realmente e tratar aquele comportamento, né, essas crises e muitas vezes até diagnosticar outras comorbidades aí é o psiquiatra infantil. Não, como eu até disse, não que o pediatra ele não tenha condições para isso, ele pode, né? A gente tem casos aí de pediatras de fora de Araraquara que faz esse acompanhamento dessas crianças e muitas vezes, na dúvida também de outras comorbidades, encaminha para a própria psiquiatria infantil e para a neurologia, né, para fazer algum exame mais profundo. A criança tem apresentado outras coisas aí, então eles direcionam, mas neuropediatria seria a primeira opção, a psiquiatria infantil, obviamente, né, para se fechar um diagnóstico. Lembrando que é super importante que essa criança tenha um diagnóstico médico, né? A gente recebe muitos laudos de neuropsicólogos e tudo mais, que eles não tenham condições de avaliar. É possível essa avaliação e colabora muito para o diagnóstico médico. Mas e para questões legais dessa criança, o que vale realmente é o CID, né? O diagnóstico dado pelo médico. Mais alguma pergunta? Acho que vai ter que ser a última, porque a gente já passou do nosso horário. Bom, se não tem perguntas, eu quero já agradecer, né, a Karina, porque isso é muito importante sempre te ouvir. Eu já te ouvi outras vezes, e a impressão que eu tenho é que cada vez que eu ouço, a gente percebe o quão pouco a gente sabe sobre o assunto, né? Quão importante essas informações. E eu vou antecipar a Patrícia, ela já deve ter falado para você, mas a gente sempre, sim, quer contar com você novamente em outras formações. Claro. Então, é um convite antecipado. Eu estou sempre à disposição. Que bom. Queria agradecer também em nome da Clélia, né, que ela infelizmente não pôde participar, e da Patrícia também, que já saiu. E agradecer o Adolfo, que controla tudo isso aí, que faz funcionar. Cássia, queria falar alguma coisa, Cássia? Ô, Reinaldo? Sim, Adolfo. Não, tá tudo bem. Viu, só para avisar o pessoal, né, que a gente está com a apresentação da professora, depois a gente vai disponibilizar também, né? Tudo bem, professora? Aí claro, o vídeo, fiquem à vontade. O link daquele vídeo vai ficar disponível também na apresentação, né? Tá ótimo. Perfeito. Okay. Obrigada. Obrigado. Obrigada mais uma vez, viu, a todos vocês por estarem aqui ouvindo aí um pouquinho sobre autismo. Eu estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, o que vocês precisarem, só chamar. Podem contar comigo, viu, Cássia? Sempre que possível aí. Obrigada. Se precisarem também. Obrigada. Sempre pôde contar com você, isso é muito bom, isso é muito enriquecedor para a nossa rede. Nossa, mais uma vez, também. obrigada. Obrigada, viu? É uma satisfação estar aqui sempre. Um beijo para todos vocês. Um beijo e boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde a todos e vamos encerrando então a palestra, a reunião. E obrigado pela participação de todos. Obrigada.